cumprimento a todos os nossos internautas com a paz do Senhor Jesus. Sua irmã Luciana Lima, que está pregando a palavra nessa noite, amém? Onde nós lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 24 ao 26, irmãos, que nos fala sobre grande tempestade, né? Sobre momentos de reviravolta, sobre momentos de situações inconstantes. Nós vemos aqui que Jesus, ele entrou no barco com seus discípulos. Obrigada. Entrou no barco com seus discípulos, irmãos. E quando nós estamos com o Senhor Jesus, né? Nós sempre queremos que tudo vá muito bem, que tudo fique muito tranquilo, né? Afinal de contas, eu estou me dedicando, eu estou buscando, eu estou me colocando na presença de Deus. Pela ordem, a gente entende que tem que ser tudo muito corretinho, tudo certinho. Mas o Senhor Jesus, ele permite certas coisas em nossas vidas para nos fortalecermos, para nos mostrar que nós podemos sim ser homens e mulheres de Deus cheios da graça. E diz aqui que o Senhor Jesus entrando no barco com os seus discípulos, tudo tranquilo, Jesus começou a dormir ali na polpa daquele barco. Irmãos, diz que ali começou a vir uma grande tempestade, uma reviravolta, um momento de desespero. E muitas vezes nós enfrentamos também assim, irmãos, momentos de desespero na nossa vida. Mas, Senhor, agora que eu entrei no barco com o Senhor, às vezes, irmãos, estávamos afastados, estávamos fraquinhos. E aí, quando a gente começa a pegar firme com Jesus Cristo, aí começam a se levantar as tempestades. Mas, Senhor, mas eu não estou com o Senhor no barco. Mas o Senhor não diz que nós estamos abandonados. Mas as tempestades, elas virão sobre a nossa vida. E diz que Jesus, irmãos, continua ali quietinho, dormindo. Mas, irmãos, quando nós estamos dormindo e acontece uma grande chacoalhão, ou um barulho, ou água em cima de nós não acordamos? Né? Pela lógica, irmãos, era para Jesus ter acordado na hora. Mas não. Senhor Jesus permite o vento, permite a tempestade, e Ele espera você se manifestar na presença dEle. A palavra de Deus nos fala de um homem muito usado por Deus, muito de destaque, mas que também teve uma grande tempestade em sua vida. Daniel foi trazido ali cativo para a Babilônia. Irmãos, nós vemos que ele se distinguiu diante ali do povo. Ele foi levado ali para ser uma pessoa, né, de destaque. Ele foi muito mais do que ele tinha sido chamado. E ali ele começa a crescer, irmãos, começa a ficar melhor, foi separado junto com aqueles 120 ali parlamentares e presidentes, em algum lugar diz. E aí ele estava no topo, hein, irmãos? Imagina, eu vim cativo, fui escolhido, sou inteligente, sou sábio diante de Deus. Agora estou no topo, agora o meu trabalho está bom, agora meu casamento está bom. Mas, irmãos, eu permito o vento, o Senhor diz nessa noite. Eu permito a tempestade, eu permito a reviravolta, mas eu não permito que ninguém toque em você, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não é para a gente se desesperar quando vem uma tempestade. É ruim, sem dúvida. É chato, sem dúvida. Mas o Senhor Jesus está contigo neste barco, louvado seja Deus. Então, não se entristeça se algum mal vier contra a sua vida. Diz que Daniel, irmãos, ali tão especial, começou a ser invejado. O pastor Jurandir sempre fala, né? Quando estamos com uma havaiana de cada cor no pé, ninguém tem inveja. Mas quando as coisas começam a melhorar um pouquinho mais, a correr do havaiano já é da mesma cor, as pessoas começam a se invejar. E a Bíblia diz que a inveja, ela é a podridão dos ossos. As pessoas se levantaram ali contra Daniel. As mesmas pessoas que estavam em volta dele, que tinham o mesmo lugar que ele, se levantaram, porque ele se destacou. Então, se você está se destacando e a tempestade se levantar, saiba que Jesus vai te dar uma porta de escape. Ele vai acalmar essa tempestade. Mas se ele está deixando, ele está te provando. Se ele está deixando, ele está te experimentando, glória a Deus. Porque muitas vezes a gente corre na hora da luta. A gente se entristece, a gente murmura. Então o Senhor deixa. Porque Ele não quer um pastor murmurador. Ele não quer uma missionária murmuradora. Ele não quer um evangelista que deixa as coisas e vai embora porque está ali, estou na tempestade. Não. Ele quer uma pessoa que lute pela sua obra. Ele quer uma pessoa que enfrente a tempestade junto com Ele nesse barco, louvado seja Deus.
Irmãos, diz ali que Daniel, eu até estava lendo essa parte, diz que eles tentaram de toda forma ali achar uma coisa contra Daniel. Mas ele não tinha nem vício, e ele não tinha, irmãos, ali nenhum mal que fizesse, nenhuma coisa que tivesse ali, irmãos. E que quando nós andamos na presença de Deus, nem vício. E vício é tudo, viu, irmãos? Às vezes você não tem um vício do cigarro, que também não é permitido, porque todo vício não é permitido diante de Deus. Mas você não tem o vício do cigarro. Mas você tem um vício de falar uma palavrinha errada. Você tem um vício de fazer uma coisinha errada. E o Senhor quer que você fique na roda. O Senhor quer que você fique bem, para você enfrentar a tempestade e ficar em pé na presença dEle. O Senhor não manda a tempestade para a gente cair, para a gente entrar dentro da água, para morrer afogado, alabaia. Ele diz que quando nós passarmos pelas águas, Ele estaria conosco. Mas Ele deixa passar pela água. Aleluia. E Daniel, irmãos, pela lógica, não era para ter passado por nada daquilo. E eles falaram, e agora? O homem não tem vício, o homem não fala mal, o homem não briga, o que a gente faz? Então vamos arrumar alguma coisa na lei do seu Deus. O que ele faz? Ele ora. Mas, irmão Luciano, então é para parar de orar? Não. Continua orando, porque se a tempestade levantar, você vai ter fé para mandá-la parar, glória a Deus. Diz que Daniel, irmãos, ali, continua buscando a Deus. E eles chegaram diante do rei Dário ali e falaram, olha, nós temos cuidado de ti, mas estipula essa lei, que durante 30 dias, ninguém pode clamar a ninguém, a outro Deus, senão a ti, ó rei. Os homens chegaram astutamente, mas o Senhor Deus estava com Daniel. Mas Deus deixou. E se você está passando por uma prova, saiba que Deus está deixando. Mas Ele não vai te desamparar, louvado seja Deus. E ali, irmãos, diz que o rei Dário achou bom, né? Estão querendo me engrandecer, estão querendo que eu seja louvado. Então tudo bem, está selado aqui. Daniel ficou sabendo disso, e a tempestade começou na vida dele, as ondas começaram a se levantar, mas ele tinha autoridade de Deus para continuar em pé naquele barco e ter a autoridade de mandar aquelas ondas pararem, glória a Deus. Irmãos, voltando um pouquinho aqui nessa palavra, quando Jesus estava no barco com os discípulos, diz ali que eles chacoalharam Jesus, para Jesus acordar, porque não é possível. Agora que eu estou no barco com Jesus, essa luta está na minha vida. Jesus, acorda, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? É assim que a gente faz muitas vezes. O Senhor não está vendo? Eu estou triste. O Senhor está vendo que eu estou passando por desemprego, por isso e aquilo. O Senhor não está vendo? Ele está vendo. Ele está deixando. Você está se fortalecendo. Você vai ser maior, vai ser melhor na presença do Senhor. Irmãos, diz ali que o Senhor Jesus acordou e falou, mas por que vocês são tão tímidos? Daniel não era tímido. Diz que toda vez que ele orava, ele abria a janela para a banda de Jerusalém. E ele clamava 3 vezes ao dia ao Senhor, Alabassudecaia. E aquela tempestade não inibiu ele de buscar a presença de Deus. Os discípulos estavam com Jesus no barco e eles nem buscaram, nem falaram, não oraram, não clamaram, não. Chacoalharam Jesus, acorda. Daniel não, porque Daniel estava fortalecido na fé, irmãos. Daniel podia ter falado, Senhor, como é que pode o Senhor deixar isso, ainda mais na oração, que eu oro 3 vezes ao dia? Irmãos, quem ora 3 vezes ao dia hoje? A gente se entopeta com tanta coisa dessa vida. É casa, é trabalho, é as coisas dessa vida, é estuda. E não se importa com oração. Daniel poderia ter se justificado. Senhor, o Senhor sabe de tudo, eu vou parar de orar. Ou vou orar bem baixinho. Eu não vou mandar essa tempestade acalmar, porque Deus sabe, Deus que me colocou nisso. Não, irmãos, não abaixe a guarda, não abaixe não. Ordene que este mar que se levantou contra você pare. E como é que eu faço isso? Continua orando, Anarabaçu. Continua buscando, continua se colocando diante de Deus. Não fuja. Se a luta está aqui com você aqui dentro, a vitória está aqui com você aqui dentro de Calabasteia. Daniel ajoelhou no mesmo lugar que ele ajoelhava todos os dias. Ele abriu a mesma janela, Alabasteia. Ele podia ter saído dali. Ele podia ter ido para outro lugar.
Mas ele não queria saber se ele ia ser visto. Ele queria saber que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Ele não tinha o vício deste mundo. O vício dele era buscar a presença do Senhor, alabasteia. Irmão, se você tem alguma coisa na sua vida que está te irritando, Senhor, e agora o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Busque. Ore, ordene essa tempestade para ela acalmar, decanarábia. Quanto tempo que não ora mais de madrugada? Quanto tempo que não faz um jejum? Quanto tempo que não ora mais 2 vezes por dia? Irmãos, o Senhor está te dando estratégia nesta noite. Você quer ver este mar se acalmar? Você quer parar de temer e ficar reclamando, questionando Jesus? Jesus, acorda. Quem somos nós? Daniel poderia ter dito, Deus, e agora? Do mesmo jeito, porque quem está firmado na oração não muda com luta. Quem está firmado na oração não muda com prova. Não pega a bolsinha e vai embora, labasteia. Mas ele planta o joelho no chão e ora, labassudecaia. Irmãos, os discípulos ali falaram, Senhor, o Senhor não está vendo que a gente está perecendo, Anarabaia. O Senhor está vendo tudo, irmãos. Está vendo tudo, inclusive a nossa fraqueza. Que a gente, ao invés de buscar, fica chorando, reclamando, murmurando, Anarabaçu. Ora, Lamaia. Diz ali, irmãos, que o Daniel continuou. E aí a tempestade que estava ruim, ficou pior. Irmão Luciano, agora eu fiz 2 campanhas. E a enfermidade que estava lá no começo agora gangrenou. O negócio está feio. Continua. Continua porque você vai ver a sua recompensa. A recompensa de quem busca a Deus é excelente, alabasteia. Não é por acaso que você está aqui. Você não está passando um tempo. Daniel tinha muitas ocupações. Ele era um dos 120 parlamentares que estava ali diante do rei. Ele tinha o que fazer na sua vida, mas ele julgava o mais importante era buscar a presença de Deus. Parar 3 vezes, irmãos, por dia. Ele não fazia uma oração de 10 minutos, hein? Senão, nós vemos, senão ele não tinha vencido, não, irmãos. Ele se esforçava, ele lutava, labasteia. Mas diz ali, irmãos, que ele foi lançado na cova dos leões. E ele ali, irmão, se viu ali por um fio. E às vezes nós estamos assim, né? Estou por um fio. Né? Para mim já chega, para mim acabou. Mas Daniel, ele sabia que se Deus quisesse ali, Deus livrava. Mas que o Senhor era com ele. Os discípulos estavam com Jesus e carne e osso dentro daquele barco. Mas eles não entendiam que Jesus era com eles. Eles queriam ali que Jesus fizesse um milagre pronto. Eles não entenderam que Jesus estava discipulando eles, capacitando eles para vencer as batalhas. Aleluia! Tudo que você faz na presença de Deus tem recompensa, glória a Jesus. Irmãos, diz ali que ele foi lançado na cova dos leões. E o rei ficou, irmãos, até triste ali, né? Porque o rei gostava tanto de Daniel. Irmãos, não adianta você ficar cobrando a sua esposa. Você tem que me ajudar. Eu vou para a igreja, mas tem que me dar uma força. Cobrando o seu esposo, cobrando sua amiga, cobrando seu amigo, seu pai, não. O negócio de Deus é contigo, alabasteia. O negócio de Deus é com você. E você se firmando, fica tranquilo. Sua esposa vem para cá, seu filho vem para cá. Deus levanta, Deus exalta, Ele é Deus. Aleluia. Ele pode, mas o joelho que Deus quer dobrado é o seu. Deus não queria o joelho de outra pessoa dobrado, não. Ele queria o de Daniel. Ali tinha também Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Misael, Ananias e Azarias. Mas ele queria o de Daniel. Ele não queria dos 119 parlamentares. Foi o de Daniel que fez a diferença. Então, quando você dobrar o seu joelho, saiba que é uma arma poderosa contra Satanás. E você vai vencer a batalha da tua vida. Ainda que pareça que está no fim, né, irmãos? Imagina. Irmão, se uma barata a gente já vê, tem gente que sai correndo. Nem homem nem mulher, viu, irmão? Quando eu conheço um homem que foge, léguas de barata. Irmãos, imagina entrar numa cova com leões famintos.
Aleluia. A tempestade para Daniel estava maior do que aquele povo que estava no barco, porque eles podiam se agarrar no barco, agarrar numa boia, mas não. Daniel confiava no poder de Deus. Irmãos, nessa noite, creia no poder de Deus. O Senhor não te deixou entrar nessa cova em vão. É para você sair dessa cova mais forte, mais espiritual, para ter mais vontade de buscar. Se você vê que você buscou e teve efeito a sua oração, o que você vai querer? Vai querer orar mais, irmãos. Se você vê que você orou, fez uma campanha, recebeu a cura, o que você vai fazer? Vou buscar mais. Então é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós sejamos mais ousados, que a gente busque mais para a gente entender. Você só recebeu essa vitória porque o seu joelho estava plantado no chão, orando a lamasteia. Irmãos, dedique-se a Deus. Às vezes a gente está com a luta grande. E começa a querer colocar outras coisas na nossa cabeça, né? Querer, eu vou dar uma saída, vai esparecer a cabeça. Vai esparecer na oração, vai. Vai que lá tem resposta, Labasteia. Se Daniel tivesse falado, olha, eu vou sair um pouquinho, agora apertou para mim, hein? O que eu faço? Eu vou fazer o que eu estou acostumado a fazer, porque eu sempre tive resposta e não vai ser agora que Deus vai me desamparar, glória a Deus. Então, irmãos, não vai ser agora que o Senhor vai te deixar afogar, não vai ser agora que você vai morrer com a força dos leões, não vai ser agora. Só se você parar de orar, só se você parar de buscar. Diz que naquela tempestade, irmãos, o Senhor falou, por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? E ali, ele, depois dessa exortação, diz que ele acalmou o mar e o vento e houve grande bonança. Mas Daniel estava na cova, cadê a bonança? Calma, porque para quem ora tem resposta, aleluia. Diz ali, irmãos, que nada aconteceu. E o rei pelejou. E o rei não dormiu, e o rei ficou triste. Mas, irmãos, não era outra pessoa que ia livrar ele, era Deus. O próprio rei, que tinha todo o poder na mão, não pôde fazer nada por ele. Você entendeu? Não é o advogado, não é a pessoa que está do seu lado, não é seu chefe. O próprio rei não pôde fazer nada. O homem não tem nada para dar para a gente. Nós podemos sim amar, nós podemos ter amizade, nós podemos confiar sim. Mas o Senhor quer mais de você, aí Ele vai te dar o que você espera. Enquanto nós não colocarmos diante de Deus, o leão vai comer, a tempestade vai afogar, aleluia. Porque a gente ainda está tímido. E a timidez, irmãos, não é saber falar em público. A timidez não é saber falar numa entrevista de emprego. Eu não sou tímida, não. É você confiar. Se eu estou aqui é para ter uma diferença. Se eu estou buscando a Deus, eu vou ter o meu milagre. Eu estou aqui porque eu estou confiando naquele que me salvou, a Labasteia. Diz que o rei chegou triste naquela cova. E falou, Daniel, servo do Deus Altíssimo. E era servo mesmo, irmãos. Era servo mesmo do Deus Altíssimo. E ele disse, vive, ó rei. Está até aqui, achei até bonito, irmãos. Ele falou aqui, no Daniel 6, 27. Ele falou antes, né? Vive, ó rei, o Senhor me livrou da boca dos leões, né? E nós vemos aqui que ele colocou, ele falando, ele livre e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. O rei falando depois, irmãos. Então, irmãos, o Senhor, finalizando esta palavra, Daniel saiu ileso da cova dos leões. Nem um fio de cabelo arrancaram. Ele ali, irmãos, passeava. Porque quando a gente busca Deus, irmãos, não tem porta fechada. Quando a gente busca Deus, não tem impossível. Quando a gente busca Deus, não tem questão que não se resolva. Talvez, né, como sempre, para a gente se fortalecer, demora um pouquinho, irmãos. Mas cada um está no peso que Deus sabe que pode aguentar. E diz ali que o Senhor acalmando a tempestade, houve bonança. Mas o Senhor teve que se manifestar. Poderia ter sido bem diferente. Poderia eles nem ter passado aquele susto. Começou, alguém já levantava, vamos orar para acalmar essa tempestade, porque o negócio não tem que ser assim. Daniel, ele saiu pelo melhor caminho. Ele poderia ter feito todas as murmurações possíveis. Deus me tirou de lá para trazer, para sofrer aqui, para morrer aqui. Não. Se Deus me tirou de lá e já me deu a vitória até agora, vai continuar me dando a vitória. Então, irmãos, creia que Deus vai acalmar a tempestade da sua vida, vai mudar a situação. Não espere a ajuda do rei.
Confia no poder de Cristo e dobra o teu joelho e ora. Porque assim como Jesus teve autoridade, Ele disse assim na sua palavra, irmãos, que nós podemos também ser como Ele, em autoridade. Então, assim como Jesus mandou acalmar aquela tempestade, e Daniel, com a oração, acalmou a tempestade da vida dele, nós também podemos. Então, busque a presença de Deus. Se você veio a um culto na igreja, venha 2, venha 3, venha 4. Se você já está aí 1 aninho sem fazer um jejum, faz um jejum pelo menos até o meio-dia, vai se esforçando, que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.